Vamos orar? E aí a gente vai iniciar aqui continuar, né, o nosso estudo de Efésios. Feche os teus olhos aí, se você puder, né, onde você estiver. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite, te agradecemos por essa reunião tão proveitosa e tão gostosa para a gente poder olhar, né, lembrar e reconhecer irmãos que fazia tempo que a gente não via, como o caso da Jacira, ver o seu Oswaldo participando com a gente aqui. Pai, é tão gostoso estarmos reunidos, é tão gostoso a gente poder se encontrar num momento tão difícil como esse. Mas a tecnologia nos dá essa oportunidade, esse privilégio de estarmos juntos, cada um na sua casa, mas juntos pelo mesmo propósito, que é te conhecer. Conhecer a tua palavra, conhecer o teu caráter, conhecer o teu coração. E mais uma noite, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor tire as nossas dúvidas, mas acima de tudo, que o Senhor transforme a nossa vida. Pai, que todo esse conhecimento, que todo esse estudo seja para transformação de vida, de comportamento, transformação de caráter. É isso que nós desejamos, é isso que nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Tranquilos? Vamos lá. Hoje, nós vamos fazer o seguinte, antes de entrarmos em Efésios, porque hoje a nossa aula é sobre a oração de Paulo no primeiro capítulo de Efésios, Efésios 1, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Essa é a oração, é a primeira oração, na verdade tem duas orações, né, de Paulo no livro de Efésios, é a primeira oração de Paulo em Efésios, e hoje nós vamos estudar essa oração, a oração de Paulo em Efésios. Mas antes da gente olhar para essa oração, o que é legal é a gente olhar para o contexto dela. E aí a gente estuda um pouco o contexto também do livro de Efésios. Então, antes da gente olhar a oração propriamente dita, nós vamos estudar essa oração juntos, eu queria lembrar um pouco do contexto de Efésios e por que Paulo, então, faz essa oração, qual que era a situação dos irmãos da igreja ali na cidade de Éfeso. Para isso, você pode aí abrir a sua Bíblia, não vou ler tudo, a gente vai, né, só acompanhar alguns versículos, mas você pode lembrar, se você não sabia, você pode anotar que a cidade de Éfeso e o contexto dessa viagem missionária e tudo que acontece se encontra em Atos. Atos capítulo 18, 19, 20, acho que até o 21, mas o 20 é a despedida. Então, começa em Atos capítulo 18. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 18, estou com ela aberta aqui. O capítulo 18 começa com ele em Corinto, né? O capítulo 18 começa com a viagem. Na verdade, a igreja de Éfeso surgiu na segunda viagem missionária, né? E a partir do versículo 18, de Atos 18, Paulo passa por Éfeso. Então, ele está na sua segunda viagem missionária, e aí ele passa pela cidade de Éfeso. Ele fica pouco tempo ali nessa passagem, porque lembra que Paulo normalmente ele passava, fundava a igreja e depois ele retornava. Então ele passa e deixa Priscila e Áquila, deixa na igreja, que eram seus companheiros, que viajavam junto com ele, que ele fazia tenda, eram companheiros de viagem. Desde o tempo que ele havia ficado em Corinto, né? Se você pegar Atos 18, começo, fala que Paulo ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, e ali eles ficam juntos. Eles tinham a mesma profissão e eles acabam desenvolvendo esse ministério juntos. Quando Paulo passa em Éfeso, ele deixa Áquila e Priscila na cidade de Éfeso. Se você passar os teus olhos, capítulo 18, a partir do versículo 18, nós estamos no livro de Atos, tá? Nós estamos no livro de Atos olhando o contexto de Éfeso, da cidade de Éfeso, do livro de Efésios, porque a gente vai estudar hoje a oração de Paulo. Então ele deixa lá Priscila e Áquila, sempre, claro, com a intenção de voltar. Ele termina a segunda viagem, né, a segunda viagem missionária em Antioquia. Antes de Paulo chegar e voltar para Éfeso,
quando a gente olha lá, é quando chega Apolo, versículo 24 do capítulo 18. Então, Apolo chega. Apolo, a gente sabe que foi um pregador, né, muito capaz, muito eloquente, a Bíblia diz. E ele chega em Éfeso, e o que diz em Atos, quem escreve Atos é Lucas, né? Lucas narrando, diz que Apolo chega em Atos, mas ele não conhecia o batismo de Jesus. Ele sabia tudo, era um grande, um cara intelectual, muito culto, conhecia muito das Escrituras, mas ele não conhecia o batismo de Jesus, ele só conhecia até o batismo de João. Então, quando Paulo retorna, e aí você já pega o capítulo 19 de Atos. Quando Paulo retorna para Éfeso, ele chega lá e ele reconhece uma turma que não conhecia o batismo de Jesus ou o batismo do Espírito Santo. Eles só conheciam o batismo de João, porque era aquilo que Apolo tinha ensinado. Você pode lembrar também que Apolo, se você já é mais tempo de igreja, conhece, vai saber que Priscila e Áquila, quando percebem em Apolo o potencial dele, né? Quando percebem em Apolo toda a sua eloquência e toda a sua sede pela palavra de Deus, eles pegam esse rapaz, esse jovem, para discipulá-lo, né? E ensiná-lo todas as doutrinas corretas e tudo mais. Então, Apolo, ele começa a doutrinar a galera, mas ele não tinha todo o conhecimento, porque ele ia só até o batismo de João. Aí, quando Paulo retorna, já no capítulo 19, Paulo retorna para Éfeso, encontra uma turma que não conhecia sobre o batismo de Jesus ou o batismo do Espírito Santo. Só tinham ido com Apolo até o batismo de João. E aí Paulo, então, explica para eles, né, encontra explica sobre a vinda do Espírito Santo, explica como a morte e ressurreição de Jesus, né, e como que Jesus tinha prometido o Espírito Santo. E esses homens, então, são batizados em nome do Senhor Jesus. Depois do batismo, Paulo impõe as mãos sobre eles, eles receberam dons, eles começam a orar em línguas e profetizar pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo isso em Atos capítulo 19. Isso na cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso, né, essa igreja nascendo. Aí diz a Bíblia que Paulo fica por 3 anos. Se você pegar o capítulo 20, Atos capítulo 20, já no versículo, eu acho que é o 31, isso. Atos 20, 31 já vai falar assim, ó, por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Então Paulo fica nesse retorno, ele fica em Éfeso durante 3 anos. E aí ele começa então a ensinar na sinagoga, a ensinar nessa escola de Tirano, né, que nós falamos na primeira aula, que era introdutória, que ele tinha essa turma. Ele começa a desenvolver, aí vai, né, narrando aqui alguns milagres que acontecem através da vida de Paulo, muitas conversões. Lembra daquele teatro? Paulo, ele começava a reunir a turma num teatro aberto, que era a escola de Tirano. Eles se juntavam no teatro e Paulo começava a ensinar. E o trabalho de Paulo em Éfeso, com muitas conversões, começou a gerar um tumulto pelos seguidores da deusa Diana, né, a Diana de Éfeso, o templo de Artemis e tudo mais. E aí, então, Paulo sai e vai para Macedônia e para Grécia. Então, foi nessa terceira viagem já, que daí, quando Paulo está em Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso, que já é o capítulo 20, né? Capítulo 20 de Atos, quando ele chama os presbíteros de Éfeso, ele não está em Éfeso. Ele já tinha, por causa desse tumulto todo, ele já tinha ido embora, ele está em Mileto. Em Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso, os presbíteros vêm, e é aquela história que nós vimos na primeira aula também, na aula introdutória, Atos 20 e 24, quando ele fala, né, que não considera a sua vida de valor algum para ele mesmo, se tão somente ele completar a carreira e o ministério que o Senhor Jesus propôs de transmitir a graça do Senhor Jesus àqueles que precisam. Então aí Paulo abre isso, fala que ele
tinha recebido de Deus, né? Ele entendia pelo Espírito Santo que ele não mais os veria, que ele não mais veria essa turma, e de fato ele não mais os vê. E aí começa então a prisão, né? Ele vai para um lugar, depois ele vai para outro, é levado a Roma, e aí termina o livro de Atos, capítulo 28, com ele preso em Roma. Ele passa por Cesareia e por Roma. Então, alguns acreditam que ele escreveu a carta aos Efésios da prisão quando ele estava em Roma, outros acreditam que ele estava em Cesareia. Independente da onde, em que prisão ele estava, né, nós sabemos que a carta aos Efésios é uma carta da prisão. Ele está preso e ele escreve essa carta. Então, na verdade, antes da gente entrar nessa oração propriamente dita, só para a gente lembrar, né, lembrar desse contexto. Então, Paulo, na segunda viagem missionária, ele faz nascer essa igreja, vamos dizer assim, né? Claro que através do Espírito Santo, mas ele nessa segunda viagem missionária conhece ela tal, deixa Priscila e Áquila. Priscila e Áquila reconhecem Apolo. Apolo estava lá e eles viram que Apolo tinha só até o batismo de João. Não tinha o batismo do Espírito Santo, o batismo de Jesus. Então, Priscila e Áquila pegam Apolo para discipulá-lo, para conversar e tudo mais. Aí, quando Paulo retorna, Paulo vê uma turma que estava doutrinada, mas que não conhecia sobre o batismo de Jesus. E aí, Paulo tem que explicar sobre a morte e ressurreição de Jesus, sobre o Espírito Santo. Jesus foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo. Ele ora com eles, eles recebem o Espírito Santo. Eles entendem. E aí, então, por que todo esse contexto? Porque quando a gente olha para o primeiro capítulo de Efésios, e essa oração, essa primeira oração de Paulo, a primeira coisa que ele pede tem a ver, eu vou falar, tem a ver com as igrejas de hoje, vou falar de modo geral. A primeira coisa que Paulo vai delineando, vamos dizer assim, a sua oração, tem a ver com os nossos dias. Tem a ver com esse conhecimento de Deus, ou a falta dele. Tem a ver com a revelação de Deus. Quem é Jesus? A gente conhece a doutrina, a gente conhece João Batista, a gente conhece a preparação, e a gente deixa de conhecer Jesus. Então, é isso que a gente vai olhar um pouco. Vamos lá para Efésios agora? Eu estava aqui em Atos, agora estou caminhando para Efésios, se você está com a sua Bíblia aí. Efésios capítulo 1. E aí, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, Efésios 1, a partir do versículo 15, diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Olha o que eu estava falando, sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Quando... Me dá uma luz aí. Quando eu compartilho a página, eu vou compartilhar uma página com vocês e eu vou tentar mexer com ela. Eu vou deixar só minha voz. Eu não sei se é muito ruim para vocês isso. Vamos ver se dá certo aqui, ó.
Eu vou tentar compartilhar a janela. Aqui, espera aí. Vocês estão vendo? Me dá um alô aí se vocês estão vendo, dá um joinha. Vê se está muito, muito pequeno. Tá pequeno. Fica Peraí, menor então. um pouco, pastor, está pequeno, não dá para ler. Aqui, ó, vocês conseguem ver? Vocês estão vendo a oração de Paulo em Efésios? Agora fala comigo. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, eu vou. Peraí, que estão me mandando no chat aqui. Pode. Peraí, ficou pequeno. Ah, tá. Peraí, então. Eu tenho medo. O Felipe tá aí, né, Felipe? Eu não consigo compartilhar a tela cheia, né, Felipe? Mas Só dá para janela. aumentar a tela, pastor. Como nós estamos no celular, a hora que a gente recebe essa imagem, é só a gente clicar e aumentar a tela. Ah, tá. Então, se eu compartilhar só a janela mesmo, assim, vocês conseguem ver? Sim, é só clicar nela e abrir, aumentar, como se estivesse aumentando uma foto. Ah, deu certo aqui. Tudo bem, gente? Podemos caminhar aqui? Vocês conseguem olhar? Essa ideia, beleza. Então, vê aí. No computador você vê só pequenininho, seu Oswaldo, é isso? Pode abrir o microfone se vocês quiserem responder. Ah, sim. Mas ela divide a tela, o meu rosto em cima e a tela embaixo, né? Tá dividindo no meio. Tá. Eu posso mandar. Depois eu mando esse material para vocês. Na verdade, o que é isso? Eu fiz um quadro, né, para a gente tentar compreender a oração. Para a gente tentar compreender a oração do apóstolo Paulo. Então, na verdade, seria um esboço mecânico. A gente chama em teologia, talvez um esboço mecânico para a mensagem, talvez um esqueleto de ideias. Eu não sei como é que você chama isso, mas a ideia é assim, eu tentei destrinchar a oração de Paulo para que ela faça sentido dentro daquele contexto que a gente viu em Atos capítulo 18, 19, 20 e 21. O contexto da igreja, ele requeria uma necessidade de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Por isso que ele começa assim. Então vamos lá, vamos tentar olhar. Se ficar pequeno para vocês, depois eu mando esse material, vocês dão uma revisada ou relembrada. Mas eu espero que dê para ver aí. Uma coisa interessante, nas orações de Paulo, tanto em Efésios, Colossenses, Romanos, Tessalonicenses, ele sempre começa com essa frase de, eu dou graças ao meu Deus por vocês. Não deixo de dar graças a Deus por vocês. Eu estou ouvindo falar de vocês, e olha que nem sempre ele ouve coisas boas, tá? Nem sempre ele ouve notícias legais de um pastor ouvir, vamos dizer assim, ou de um fundador de igreja. Nem sempre a turma é madura ou está caminhando. É aquilo que a gente já conhece. Mas é interessante a gente olhar Paulo como pastor, que independente da sua realidade, independente das suas ovelhas, independente se elas manjam tudo ou não, ele sempre começa dando graças pela vida deles. Eu acho que isso é uma boa palavra, talvez, para um conselho de pastores ou para uma reunião de pastores, para falar, gente, olha as igrejas que o apóstolo Paulo tinha, olha os problemas que ele enfrentava, e em quase todas elas, praticamente todas, ele começa dando graças, falando, gente, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, eu dou graças a Deus pela história, pela maneira que vocês receberam o evangelho, e por aí vai. Então isso já começa a nos ensinar, talvez, né, a nos desafiar. Como você tem iniciado as suas orações?
né? Porque a oração de crente é um pede desenfreado. A oração de crente é uma lista de pedidos, é como entrar numa gôndola de supermercado, naqueles corredores de supermercado, e aí a gente fica naquela, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente quer pedir o tempo todo. Eu tenho uma live que eu fiz no canal do Marcos Vinícius, no Palavra do Pai, e eu falei sobre a oração do Pai Nosso. Toda quinta-feira eu faço uma live às 9 horas da noite, 9h05, para ser mais preciso, no canal do YouTube Palavra do Pai. E aí a gente, numa dessas lives, se você entrar lá no canal, vai estar lá sobre a oração do Pai Nosso. E eu creio que a oração do Pai Nosso não era uma oração para ser repetida. Embora a gente possa repetir, né? Mas é uma oração mais conceitual. Deixa eu ver quem é aqui que assistiu. Romeu. Tô sempre. Romeu é carteirinha lá. Romeu tá com a gente sempre. É isso aí. Eu creio que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração conceitual, é uma oração que nos ensina um caminho. E ele começa falando, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se você analisar a oração do Pai Nosso, ele vai pedir alguma coisa lá para o meio. Ele vai pedir alguma coisa, ele começa com adoração. Ele começa com esse reconhecimento do Pai que é nosso e que estás nos céus, saber quem eu sou, saber quem ele é, saber de onde ele vem, de onde eu venho, saber de onde eu venho, onde eu preciso chegar, precisando clamar a esse Pai, porque se eu não clamar para esse Pai, eu vou continuar na terra onde eu estou, e eu preciso ir para o céu, que ele é o Pai Nosso que estás nos céus. Gente, é tanta coisa que a gente pode destrinchar da oração do Pai Nosso. E é interessante que ele começa com essa palavra de adoração, santificado seja o teu nome. Ele não começa pedindo as coisas, ele não começa pedindo por coisas materiais, ele não começa pedindo nem pelo pão nosso de cada dia nos dai hoje, vai ser lá no meio. E aí quando Paulo começa as suas orações, quase que via de regra, mas em quase todas as cartas pastorais e as cartas às igrejas, Paulo sempre começa com gratidão. Hoje, a gente começa a oração falando alguma coisinha e já vai para pedir, e pede o tempo inteiro. A gente não tem... Quando fala assim, um dos exercícios que eu gosto, e quando a gente tinha a semana de oração lá na igreja, que era presencial, às vezes a gente fazia isso. Agora vai ter um tempo de oração só de agradecer. Só de agradecer. Ninguém pode pedir nada, vamos só adorar a Deus, vamos só agradecer. Gente, tenta fazer isso. É difícil. A gente começa a orar, daqui a pouco você está pedindo. A gente começa a orar, é automático, parece. É essencial, sai de dentro de nós. Gente, eu não estou falando então de crítica, porque eu acho que a gente é tão limitado que a gente precisa pedir mesmo. A gente está aí, o Pai está... Mas assim, é interessante a gente refletir sobre isso. A gente precisa aprender a adorar mais. A gente precisa aprender a louvá-lo, a santificar o seu nome. A gente precisa aprender a contemplar mais. Contemplar. O exercício da contemplação é algo fundamental na vida do cristão. E a gente faz tão pouco. Vai ter uma aula, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Então ele começa com essa gratidão. Não estou correndo não, Jacira. Só vi aqui porque eu falei, senão eu vi o horário 8h30, mas vamos tranquilo. Mas ele começa então com essa oração falando de gratidão, dando graças a Deus pela turma. E aí, quando ele vai pedir pelo próximo, olha que interessante. Ele não pede pela cura, ele não pede por bens materiais, ele não pede por provisão, ele não pede nem assim por libertação do vício, libertação das drogas, a família, porque sempre quando a gente vai pedir, a gente tem uma lista de pedido também, né? Relacionamento familiar, pais e filhos, sustento, emprego, hoje tem tanta coisa. Ele começa a pedir por espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação vai gerar o conhecimento
de quem é Jesus. Então, o que Paulo pede é porque ele sabia aonde ia chegar. Sem a sabedoria, sem o espírito de sabedoria e sem um espírito de revelação, porque quem se revela é Deus. Deus que se revela ao ser humano. Deus que se faz presente e que se mostra e que quer se revelar todos os dias a cada um de nós. Então, quando Paulo pede, ele não pede para a turma de Éfeso, Deus, que o Senhor os livre dos malfeitores, que o Senhor os livre das seitas, do gnosticismo, né? Que o Senhor os livre da imoralidade sexual. Claro que tem essa oração, eu não vou descartar. Mas a questão não é essa. O que Paulo pede é espírito de sabedoria e de revelação. E quando a gente junta o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, isso culmina num conhecimento de quem é Jesus. Aqui a gente pode parar e pensar um pouquinho nessa diferença do que é uma faculdade de teologia e do que é um seminário de teologia. Eu estou fazendo esse trocadilho, vamos dizer assim, porque assim, hoje tem muitas... A ideia da teologia, né, exigiu e quer o reconhecimento do MEC. Só que para ter o reconhecimento do MEC, você tem que ter as exigências, cumprir as exigências do MEC. Então tem que ser um curso aberto, uma faculdade aberta para quem quiser. Então qualquer um pode fazer, qualquer um pode prestar vestibular, pagar mensalidade e se inscrever. É muito diferente de você ter uma faculdade teológica e de você ter um seminário que forma pastores. Um cara pode entrar e estudar ciências da religião. Um cara pode entrar em qualquer curso de teologia, inclusive dentro de um seminário. Tá? Eu estou falando que não é um faz o outro, tá? Quem está menos certo ou quem está mais certo, não é isso. A questão é o caráter de quem busca. A oração de Paulo era para que Deus transformasse essa igreja de Éfeso numa igreja imatura, ou de uma igreja imatura, uma igreja que talvez tivesse muito conhecimento sobre o batismo de João, mas não conhecia o batismo de Jesus. Alguém que conhecia muito a doutrina, no caso de Apolo, conhecia muito a doutrina, mas não conhecia a vida do reino, a vida de Jesus. E aí ele pede espírito de sabedoria e revelação, porque a gente precisa muito mais do que conhecer a Bíblia. A gente precisa conhecer a Bíblia conhecendo Jesus Cristo. Se você conhecer a Bíblia, você vai ser um teólogo. Se você se aprofundar na Bíblia, você vai ser um filho. É nesse sentido. Eu estou aqui brincando, jogando com as palavras, mas só para você entender. Tá? Não estou falando que teólogo é ruim. Mas você pode se aprofundar na Bíblia e conhecer textos, e conhecer sobre figura de linguagem, e conhecer sobre os contextos, e conhecer sobre a questão social da época, e saber muito da escrita, da letra, saber muito dos livros, saber muito das figuras de linguagem, da questão da palavra profética, da palavra apocalíptica, quando que o autor usa isso, quando que o autor usa aquilo. Mas quando nós conhecemos com espírito de sabedoria e com espírito de revelação, nós conhecemos muito mais do que a letra. Nós conhecemos a Jesus Cristo. Nós conhecemos o nosso Deus. Então, quando Paulo ora, o que ele está dizendo ali, a partir do versículo 17, né, de Efésios 1, ele pede esse espírito de sabedoria e esse espírito de revelação que vem no pleno conhecimento dele. Esse pleno conhecimento dele, a ideia de nós assim conhecemos o Senhor Jesus. Só que para conhecermos o Senhor Jesus, nós precisamos, e aí Paulo entra com a próxima, nós precisamos ter os olhos do coração iluminados. Os olhos do coração iluminados. E aqui eu quero fazer uma distinção para ver se a gente rapidamente consegue entender a diferença entre inspiração e iluminação. Inspiração e iluminação. Eu sei que quando a gente conversa, não é por maldade, mas
no coloquial, né, a língua portuguesa trouxe isso. Então, quando você fala assim, puxa, fulano estava inspirado. Nossa, hoje, né, o cara contou, isso a gente fala para tudo, para música, o cara compôs uma música, nossa, hoje o pessoal do louvor estava inspirado, o camarada deu uma aula, puxa, hoje o pastor estava inspirado, pregou, puxa, hoje o pastor estava inspirado, né? A gente usa essa expressão, mas só para a gente conversar teologicamente, inspiração é quando a gente fala da Bíblia, né? A 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspiração na teologia é que Deus soprou, literalmente, no grego, literalmente é soprou, mas a ideia é de que Deus, usando a vida dos autores humanos, dentro da sua personalidade, dentro do seu perfil, dentro do seu conhecimento intelectual, Deus inspirou, através do Espírito Santo, para que cada escrita, cada história, cada anedota, cada reflexão, cada oração fosse registrada ali como palavra de Deus. É isso que nós entendemos por inspiração. Inspiração, então, é Deus inspirando os seres humanos, os homens, esses autores das Escrituras, para que fossem registradas cada palavra, cada história, cada parábola, e ali ficasse como palavra de Deus. Isso é inspiração para a teologia, tá? Quando a gente fala de teologia. Fala, puxa vida, mas então quando o pastor vai lá pregar e toca as pessoas, o negócio fica, olha que legal, o que a gente fala? Teologicamente, para diferenciar um conceito de outro, a gente fala então sobre iluminação. Então, iluminação é quando o Espírito Santo ele abre o nosso entendimento, quando o Espírito Santo nos usa, quando o Espírito Santo ministra através das nossas vidas e apesar das nossas vidas, mas quando o Espírito Santo ilumina, né, um cara para compor uma canção, para compor uma melodia, quando o Espírito Santo ilumina para trazer uma palavra, para passar na casa de alguém para tomar um café, e aí você traz aquela palavra, isso seria iluminação. Então, tá claro, gente, só para a gente ver na Bíblia, para ver o que Paulo entendia por iluminação, o que era inspiração e o que era iluminação. Então, inspiração tem a ver com os escritos na Bíblia, tá? Os escritos na Bíblia, quando eles eram inspirados para deixar registrado. E iluminação é essa que a gente tem hoje, que seria o que a gente comumente fala sobre inspiração. Então, Paulo fala assim, gente, para entendermos o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus, a gente só vai conhecer mesmo quando chegar lá, tá? João 17, versículo 3, a vida eterna é conhecer a Deus, fazê-lo conhecido, essa é a ideia, a gente vai continuar conhecendo, a gente só vai ter a mente de Cristo e conhecer a Cristo quando chegar lá. Mas para conhecer a Deus da maneira que nós desejamos, ansiamos, queremos, nós precisamos com os olhos do nosso coração, que a nossa mente seja iluminada. E é isso que ele fala. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, porque é só com essa iluminação que vem do alto, é só com essa atuação de Deus que a gente pode conhecer a esperança. E aí, quando você olha aí, a esperança, e ele destrincha essa esperança, ele vai explicando essa esperança. O que é essa esperança? Esperança do quê? De novo, Paulo ainda não pediu nada para a turma de Éfeso. Ele não falou sobre restauração de casamento, conversão de vidas. Ele está falando assim, gente, se vocês entenderem tudo isso aqui, o resto vem. Se vocês entenderem, se vocês tiverem espírito de sabedoria, e se vocês tiverem espírito de revelação, vocês vão conhecer a Cristo. Mas para conhecer a Cristo, vocês precisam ter o coração iluminado. E quando você tem o coração iluminado, você tem esperança. Porque tendo o coração de vocês iluminados, vocês conhecerão essa esperança que os chamou. Essa esperança para a qual ele os chamou
O que significa? E aí, né, por nossa língua portuguesa, vai colocando a vírgula, porque depois da vírgula vem a explicação. Isso aí é a interpretação, né, da nossa língua portuguesa. Então, eu falo assim, ó, vocês vão conhecer a esperança da qual ele os chamou, vírgula, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, para ficar mais claro aí no nosso quadro resumo, quando a gente tem os olhos do coração iluminados, nós temos essa esperança, que ela vai se destrinchar em herança, poder e força. Herança, poder e força. Mas nós só temos isso, herança, poder e força, versículo 20. Ele exerceu isso em Cristo. Lembra da aula passada? Olha o mistério de novo, olha o segredo. No primeira parte do capítulo 1, Paulo vai repetir nele, em Cristo, nele. E a gente viu semana passada que esta posição em Cristo Jesus é a chave para a nossa vida espiritual. Aqui na oração de Paulo pelos Efésios, pela igreja em Éfeso, pela essa turma, de novo ele fala assim, ó, essa esperança, essa herança, esse poder e essa força só vem através de Cristo Jesus. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então, nós só temos a esperança e entendemos a herança, o poder e a força em Cristo Jesus. Por quê? Deixa eu fazer uma pausa nessa primeira parte aí, até a ressurreição. Por que eu falo que a carta aos Efésios, ela é tão teológica, tão profunda e ao mesmo tempo tão atual, tão prática? A gente vai ver a parte prática depois no 456, mas a questão é que quando eu olho para a igreja hoje, não estou falando da nossa, falando de forma geral, quando eu olho para a igreja brasileira, especificamente a igreja brasileira de forma geral, e eu vejo uma oração de Paulo assim, eu fico imaginando o que Paulo oraria por nós. A mesma coisa. Gente, sabe por que tem tanta heresia no nosso meio? Quando eu falo nosso meio, de novo, tá? A igreja de forma geral. Sabe por que tem tanta heresia no nosso meio? Sabe por que tem tanto desvio, tanta deturpação, tanta bagunça no meio gospel, vamos dizer assim? Porque falta sabedoria. Porque falta revelação de quem Deus é. Quando um autor... Gente, desculpa, tá? Eu vou aqui colocar... Nós estamos num grupo fechado, então tem coisa que pode falar. Depois, Felipe, se precisar botar aí pro YouTube e ter que cortar algumas coisas. Mas, ó, quando eu falo porque eu já fui secretário do Conselho de Pastores por 2 anos, e depois fui presidente do Conselho de Pastores da nossa cidade por 4 mandatos. E quando a gente pega um autor, fazer esses negócios que quer chamar autor de fora, cantor, compositor, ministro, sei lá o quê, e os caras cobram R$80 mil, R$60 mil, R$120 mil. Gente, eu sei que o cara precisa viver disso. Mas eu não estou falando que ele vai ganhar 80 mil no mês. Eu não estou falando que ele vai ganhar 120 mil reais no mês. 60 mil reais no mês. Ele vai ganhar isso num dia. Para falar de Cristo. Eu falo, alguém não conheceu Jesus aqui. Alguma coisa não está batendo. Porque quando a gente tem o espírito de sabedoria, espírito de revelação, e assim a gente conhece quem Cristo é, quem ele é no seu caráter, no seu coração, tem muita coisa da igreja brasileira, de forma geral, que não bate. Essa briga pelo poder, essa briga por dinheiro, essa gana pela imagem, pela promoção da autoimagem, pela promoção, e hoje nós vivemos uma época de redes sociais, onde essa autopromoção entre pastores, essa autoimagem entre pastores é um negócio absurdo. E aí o que Paulo fala, gente, vocês não estão entendendo a herança, vocês não estão entendendo o poder.
que vocês têm. Vocês não estão entendendo a força de Deus. Porque quem entende, você tem esperança. Você não precisa. E isso serve para as nossas vidas. Eu estou falando uma reflexão como igreja, mas aí serve para a nossa realidade, gente. Quantos de nós vivemos buscando tanta coisa? Buscando a felicidade na promoção do emprego, buscando a felicidade no carro novo para trocar, buscando a felicidade no dinheiro, na estabilidade financeira. Nós não entendemos a nossa herança. Nós não entendemos o poder que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nós não temos ousadia, nós não temos fé, nós não oramos pelas pessoas por cura, porque nós não entendemos o poder, a força e a herança que temos em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala, gente, vocês não estão entendendo. Eu não preciso orar para vocês serem libertos de vícios. Eu não preciso orar para Deus prosperar vocês. Eu não preciso orar para Deus melhorar casamentos, restaurar casamentos. Gente, vocês precisam entender quem vocês são em Cristo Jesus. O que Ele deixou para vocês. Porque em Cristo Jesus, vocês têm esperança na herança da glória. Vocês têm esperança no poder que Ele exerce. Vocês têm esperança na força. Vocês têm esperança na morte e ressurreição de Jesus. Até, pensando nessa oração de Paulo, até a nossa celebração da ceia deveria ser diferente. Até a nossa celebração da ceia deveria ser diferente. Porque quando a gente estuda a igreja do Novo Testamento, quando a gente estuda a forma que eles entendiam a esperança na morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que eles entendiam que significava isso, quando a gente celebra a ceia, não pode ser algo mecânico. Não pode ser algo místico. Não pode ser algo para me dar força para a semana. Tem gente que usa a ceia. Eu lembro de uma família que você não podia perder ceia. Faltava o mês inteiro. Mas na ceia estava lá, porque não, na ceia eu não posso perder. Às vezes a gente transforma a ceia quase como uma missa. Como a Eucaristia da missa, que a gente precisa pegar aquilo. E a ideia é que a ceia é muito mais do que isso. A ceia é muito mais do que a Eucaristia, e a ceia é muito mais do que a ceia dos evangélicos. Ela é muito mais. A ceia é celebrar essa esperança. A ceia é celebrar essa morte e ressurreição de Jesus, porque com a morte e ressurreição de Jesus, eu tenho esperança de uma herança, de um poder, de uma força. Eu tenho esperança de Deus se revelando e me convidando para participar dessa mesa. Isso é honra. Me convidando para celebrar a vida dele. Porque a vida não é nossa, gente. Ele morreu em nosso lugar para vivermos a sua vida. Então, é um convite para você celebrar a vida de Jesus. Isso é muito especial. E aí nós vamos para essa parte final da oração. E na parte final da oração, depois que ele fala da ressurreição, versículo 20, ele vai dizer assim, ó, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. A ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição. Eu vou falar ressurreição para ficar mais fácil, tá? Então, quando eu falar ressurreição, você entende a morte e ressurreição. Mas a ressurreição de Cristo, ela trouxe autoridade. Essa autoridade que está aí no papel, você vê, é o que faz cabeça sobre todas as coisas. Tá? Resumindo aqui, mas quando você olha o estudo da hermenêutica, a hermenêutica não é nenhum palavrão, não. A hermenêutica é o que a gente estuda no seminário, é a matéria no seminário que é
a interpretação da Bíblia. E uma das regras áureas da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? Isso é regra áurea, regra básica, regra fundamental do estudo de hermenêutica, de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando você vai vendo em outros versículos bíblicos, em outros trechos bíblicos, essa ideia de cabeça, quando ele está falando sobre autoridade. A ressurreição de Jesus trouxe autoridade sobre todas as coisas. Olha o que ele está dizendo. Ele começa ali atrás falando que em Cristo nós podemos ter esperança por causa da herança, do poder e da força. E aqui ele está dizendo, olha, em Cristo essa ressurreição trouxe autoridade. Ele está acima de todas as coisas, ele é o cabeça sobre todas as coisas. E ele o dá, ele o entrega, ele divide, compartilha isso com a igreja. Ele distribui isso para a igreja, que é seu corpo. Ele é o cabeça, ele está acima de tudo. Mas ele permite que a sua igreja desfrute disso. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Na minha versão NVI está assim. Ele deu, ele entregou, ele ministrou, ele compartilhou isso para a igreja, que é o seu corpo, o corpo de Cristo. Então, não é que nós somos audaciosos, não é que nós somos poderosos, não é que agora nós somos vermes e continuaremos a ser vermes. Mas em Cristo Jesus, nós temos autoridade. É por isso que a igreja precisa orar pelos governantes, é por isso que a igreja precisa fazer diferença na cidade, é por isso que a igreja pode orar por famílias quebradas, é por isso que a igreja pode ungir com óleo pessoas enfermas, é por isso que nós vamos a hospitais, nós vamos em presídios, nós entramos nas favelas, nós vamos aos moradores de rua, é por isso que nós fazemos o que fazemos, porque nós temos a autoridade em Cristo Jesus, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Eu lembro quando Jesus mandou os 70, né, 70 ou 72, depende, os 70, ele mandou de 2 a 2, e ele deu as instruções, né, falando, chega na cidade, fala paz, se tiver um homem de paz, você entra na casa, se não, você vai, bate o pó das sandálias. E aí ele manda aqueles 70 em missão, para falar de Jesus, para proclamar o reino. E aí quando aqueles 70 voltam, eles voltam impactados. Eles voltam animados, eles voltam impressionados, e eles falam assim, nossa, os demônios obedecem. A gente orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, a gente mandava sair os demônios corriam. E aí Jesus fala, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está arrolado no livro do céu. Mas de fato, ele fala, eu vi, quando vocês foram proclamar o demônio caindo, o demônio vindo a chão, o demônio caindo, se espatifando, ele está debaixo dos seus pés. Essa é a ideia. Ele está debaixo dos nossos pés. Então, quando Paulo fala, o que ele está querendo dizer é o seguinte, gente, se vocês conhecerem quem vocês são, se vocês entenderem quem vocês são, se vocês compreenderem a Cristo, conhecerem a Cristo, conhecerem o seu caráter, com espírito de sabedoria e revelação, e se vocês tiverem conhecimento da herança, dessa esperança, que se resume em herança, poder e força, gente, vocês vão voar. Vocês vão voar. É como se ele falasse, vocês nem precisam de mim. Vocês nem precisam de mim, vocês vão voar. Essa é a ideia, vocês vão decolar. Porque, gente, não é ficar pedindo que nem supermercado. Não é ficar andando pedindo assim, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um emprego novo. Eu não estou dizendo que a gente ora por isso. Não tem problema, não. Eu oro por gatinho, oro por cachorro, oro por animal de estimação. Porque o que eu falo sempre é assim, se é importante para você, querido, é importante para Deus. Não tem problema. Se está no teu coração e é importante para você, é importante para Deus. Deus é um pai amoroso. Deus se preocupa com o que você se preocupa, com as tuas emoções. Não tem problema nenhum nisso. Mas o que eu estou dizendo é que assim, a vida espiritual, o homem maduro, é muito mais do que isso. E aí você não vai andar
chegar e ir para a igreja, ou quando você for orar em casa, a tua vida espiritual não é andar num supermercado, num corredor de supermercado, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, que é normalmente o que a gente faz todas as manhãs. A gente acorda e não sabe nem como orar. Então a gente acorda, e para não dizer que a gente orou, a gente ora, depois você abre o olho, deu 5 minutos, você começa a orar pelas pessoas, porque daí você fica mais tempo orando. É normalmente o que a gente faz. E aí você começa a orar, e você pede pelo vovô, pela vovó, você pede pelo titio, você pede por aquele que precisa de emprego, aí você pede por aquela família que está sendo destruída na igreja que você sabe para retornar, e aí você pede por aquele que está com Covid, e aquele que estava internado, e a gente começa a pedir pelas pessoas, e a gente passa 30, 40 minutos orando pelas pessoas, e ok, tá? Ok, gente, eu não estou falando que isso é ruim, mas eu também não posso dizer que isso é maturidade total. Porque maturidade espiritual é muito mais do que chegar para Deus e ficar pedindo, que nem criança pequena. Que nem criança que fica puxando a barra do pai, a saia da mãe, e fica pedindo. Vai ganhar? Ganha. Pede chiclete, pede sorvete, pede chiclete. Vai ganhar? Ganha. Mas não quer dizer que isso é maturidade. Então, o que Paulo está orando para a igreja de Éfeso, e que serve para nós hoje, ele está orando por maturidade. Gente, vocês precisam entender. Vocês precisam entender com o espírito de sabedoria e revelação, porque Deus quer se revelar. Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus quer se revelar a mim e a você. Deus tem prazer em se revelar. Ore por espírito de sabedoria, por espírito de revelação, para você conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, você vai entender a esperança, que é a herança que nós temos em Cristo Jesus, que é o poder que nós temos e que é a força. E quando a gente entende isso, a gente só entende quando estamos em Cristo Jesus. Porque ele fez isso na ressurreição de Jesus Cristo. Então, só quando estamos em Cristo, nesse Cristo ressurreto, que é o Espírito Santo, Jesus Cristo foi e deixou o Deus da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje, para nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo está em nós, para aqueles que se converteram ao Senhor Jesus. Então, ele está falando, isso você encontra em Cristo Jesus. E quando você está em Cristo Jesus, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, quando você entende isso, então você começa a entender que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Jesus. Está tudo debaixo dos pés dele. Então, eu não vou me desesperar quando a doença chega. Eu não vou me desesperar. Porque a doença está debaixo dos pés dele. E que se Deus quiser curar, ele vai curar. E se Deus não quiser curar, ele tem um propósito para tudo. Eu não vou me desesperar quando uma notícia ruim vier sobre mim. Perdi o emprego. Porque todas as coisas estão debaixo dos pés dele. E ele vai prover, ele vai sustentar. Não sei como, mas eu não preciso me desesperar. Porque está tudo debaixo dos pés dele. Eu não vou me desesperar quando meus filhos se separarem. Ou quando meu marido quiser ir embora, minha mulher quiser ir embora. Que eu vou falar assim, peraí, eu vou fazer as minhas autoavaliações. Claro, vou ver onde eu errei, porque nunca a separação é 100% de um lado. Vou ver onde eu errei, vou ver tal. Mas eu falo, Deus, eu me arrependo. E eu quero mudar. E eu preciso da tua ajuda. Eu não vou me desesperar quando vem uma pandemia mundial. Com mesmo que tenha um monte de gente morrendo. Porque, inclusive, ou até mesmo a pandemia mundial está debaixo dos pés dele. Porque a autoridade foi dada na ressurreição de Cristo Jesus. Toda a autoridade. Toda. Eu não vou me desesperar se o meu político preferido perder a eleição. Não vou me desesperar. Porque a autoridade está debaixo dos pés dele, de Cristo. A autoridade não está debaixo do presidente, do prefeito, do governador, do presidente dos Estados Unidos. Não, eu não vou me desesperar se alguém perder a eleição, porque a autoridade máxima está em Cristo Jesus. E quando eu entendo tudo isso,
Quando eu entendo toda essa oração, aí eu posso chegar no final do versículo 23, quando ele diz a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Plenitude é uma palavra grega chamada pleroma. Pleroma, que significa preencher, cumprir. Então, quem enche? É o próprio Deus. O que é ser pleno, ser preenchido, ser completo? Cristo é o cabeça. Ele que nos enche. Ele que nos enche. Ah, eu quero ter mais fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romanos fala sobre isso, capítulo 10. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quem vai encher? Deus. Quando você vai para a Bíblia, é a palavra de Deus, é o caráter de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Quem te enche é o próprio Deus. Quem que é o maior interessado que você seja cheio de Cristo Jesus? É Ele. Então você pode entender essa oração. Essa oração, gente, é uma oração por maturidade. Maturidade. O que Paulo está pedindo é, gente, vocês precisam ser maduros, plenos em Cristo Jesus, porque só assim vocês vão entender essa plenitude, pleroma, ser preenchido. Essa palavra plenitude é ser preenchido, completamente cheio. Que nem quando a gente chega no tanque no posto de gasolina. Hoje é milagre, gente. Vou profetizar na vida de vocês. Que isso é milagre, tá quase mais milagre do que ver coxo andar. O cara sair da cadeira de roda, cego enxergar, é chegar no posto de gasolina e falar assim, ó, completa aí, enche o tanque. Meu Jesus, isso é milagre de Deus. Isso é milagre de Deus. A gasolina quase R$7, já em 4 estados já chegou a R$7. Então eu chego lá e falo assim, ó, enche o tanque. É assim, quando o tanque inteiro está preenchido. É isso. Isso é a plenitude. Quando todas as nossas áreas estão cheias de Deus, todas as áreas da nossa vida. Quando a nossa mente, coração, alma, espírito e emoções, quando os nossos ouvidos, boca, o nosso falar, olhar, quando tudo está preenchido, as ações que movem as nossas mãos e os nossos pés, o nosso caminhar, tudo é preenchido por Deus. Por isso, quando perguntam para mim a questão de música secular ou música sagrada, né? Ambiente, trabalho secular. Gente, quando você é maduro em Cristo Jesus, você é preenchido, toda a nossa vida é espiritual. Toda a nossa vida é espiritual. É isso que Paulo intercede pela igreja de Éfeso. E só para a gente terminar, eu não sei se eu preciso descer aqui a página. Vocês conseguem olhar embaixo dessa página? Ou eu preciso descer aqui? Deixa eu descer aqui, que daí vocês... Aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu gosto do resumo de Éfeso, uma palavra. E eu vou mandar isso aqui para vocês, tá, gente? Então não se preocupe. Deixa eu ver aqui, para voltar para o chat. Aí. Vocês estão conseguindo ver a página de baixo? É uma página de Word mesmo, que eu mando para vocês em seguida, o resumo de Efésios. Porque essa palavra vem de eulogetos. Eulogetos é uma palavra grega que significa bendito. Efésios, capítulo 1, versículo 3, quando ele fala sobre isso, né? A ideia de que nós somos benditos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Esse bendito é essa eulogetos, é a palavra, tá? E o Russell Shedd, John Stott, para não falar, o John Stott, ele fez um resumo do livro de Efésios. John Stott fez um resumo do livro de Efésios com o eulog, vamos dizer assim, eulog, só para a gente lembrar. E aí eu copiei do John Stott e trouxe para vocês. Nós conseguimos gravar o livro de Efésios, o livro inteiro, um resumo do livro de Efésios, com essa
expressão. Então, o E seria o eterno fundamento em Cristo. Isso chama acróstico, tá? Quando você pega uma palavra e cada letra dessa palavra você traz isso chama um acróstico. Então, ele fez um acróstico com eulog para resumir o livro de Efésios, para a gente lembrar o livro de Efésios. Então, o E é eterno fundamento em Cristo, capítulo 1, eterno fundamento em Cristo. O U é universal propósito, capítulo 2, quando vai falar da salvação, né? A salvação em Cristo Jesus. A letra L é luminosa finalidade. Luminosa finalidade. Capítulo 3, que aí ele ainda está na parte da doutrina, mas já indo um pouco para a prática. O capítulo 4 é quando ele vai falar do corpo de Cristo. Então, a letra O, que vai falar orgânica unidade, né? A velha história da unidade na diversidade. Então, você pode lembrar o capítulo 4, a letra O, ou O, quem quiser aí, orgânica unidade, é quando ele fala do corpo de Cristo. No capítulo 4 ainda, ele vai falar sobre a gloriosa renovação, que é o processo de mudança DRR, que é aquela minha última pregação, que eu troquei as camisetas lá e tudo mais. Então, capítulo 4, versículo 22 a 24, a gloriosa renovação. E lembra que depois que ele fala do 22 ao 24, do processo de mudança DRR, ele vai descrever as mudanças na prática. Então, por isso que vai até o capítulo 6, porque ele vai falar sobre o processo de mudança e depois ele vai ver como que isso vai resultar, né, na mudança individual, na mudança no casamento, na mudança relacionamento pais e filhos, na mudança relacionamento patrão-empregado, e culmina, capítulo 6, a partir do versículo 10, com a eficaz armadura. Então, eulog, com cada palavra, lembrando de um capítulo de Efésios, ou lembrando de um trecho de Efésios, dá para resumir. Isso aí é um breve resumo, tá, gente? Do livro de Efésios, mas você consegue, se você decorar esse eulog, ou se você ter pelo menos a noção, você vai ter o livro de Efésios na sua cabeça. Você tem o livro de Efésios na sua cabeça, nesse resumo aí de John Stott. Beleza, queridos? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer... alguém pediu para explicar o DRR, perdão. Eu não sei se é o Ederlei ou a Silvia que está lá. O DRR, eu posso até enviar a pregação de novo. Você não estava na pregação, Ederlei, que eu tirei a camisa? a pregação do striptease. Não estava, e tem aqui também o Ian, a Isabela, o Caio e a Samara, que tem também a turma aí. Não, mas nós vamos ter uma aula sobre isso, gente. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Então, quando chegar no capítulo 4, a aula do capítulo 4 é esse DRR. Mas só para resumir, o DRR é o seguinte, quando Paulo chega, é bem na bifurcação. Lembra que nós falamos semana passada, Efésios são 3 capítulos de doutrina e 3 capítulos de prática. 3 capítulos de teologia, ensino, para 3 capítulos de aplicação, como que isso desce para o nosso dia a dia, para a nossa segunda-feira. E bem nessa bifurcação, né, nessa dobradiça, vamos dizer assim, no capítulo 4, ele vai falar sobre o processo de mudança, como que uma pessoa muda, como que um cristão muda. E ele ensina o processo de mudança DRR, versículo 22, 23 e 24 do capítulo 4. Ele diz assim no primeiro versículo, você precisa se despir do velho homem. Então é o despir do velho homem, é tirar tudo aquilo que te atrapalha, tirar o desejo enganoso, tirar a concupiscência, tirar a imoralidade, despir. Você precisa renovar, é o primeiro R, renovar. E como que você renova? Renova no processo da mente. E você precisa revestir. Revestir é fazer um novo comportamento, é realizar a mudança na prática. Então, o processo de mudança DRR é despojar ou despir, renovar e revestir. Ele usa, né, quase como uma ilustração de camiseta. Quando a camiseta está suja, você precisa tirar aquela camiseta suja e você vai renovar ela, você vai lavar a máquina de lavar. E esse processo de renovação é o processo de renovação da mente. E aí você vai revestir. Agora ela não está mais suja.
Agora você vai revestir uma blusa branquinha. Então, esse processo de mudança é o processo, que é a mudança de comportamento, né? Eu chamo de processo de mudança DRR, despojar, renovar e revestir. E a gente vai ver isso no capítulo 4. Beleza? É isso aí, gente. Tranquilos, então? Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Beleza. Vamos orar, então? Seu Oswaldo, será que você consegue... Está bem hoje? Está respirando bem aí? Você consegue fazer uma oração para nós? Consigo, por que não? Consigo, sim. Beleza. Então vamos orar. Senhor Deus, te damos graças pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu. Te damos graças, Senhor, agora por este momento ímpar que nós temos em nossa vida, de ouvir e aprender um pouco mais da tua sagrada letra, Senhor. Que faça com que nós possamos aplicá-las em nossa mente, em nosso coração, e guardemos-las para a nossa vida no futuro, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Agora agradecemos pela presença dos nossos irmãos aqui nesta aula, neste instante, e te pedimos, Senhor, que seja conosco nesta noite, dando-nos uma noite de repouso tranquilo, e que nós possamos estar amanhã mais uma vez, pela tua graça e misericórdia, de pé, e para agradecer e louvar a teu nome. Em nome de Cristo que nós oramos, em nome dele e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, seu Oswaldo. Marquinho, imagina que